preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 Glória a Deus. não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Glória a Deus. Glória. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Tudo certo com vocês? Estamos aqui com o nosso primeiro episódio oficial do FAPcast. E como sempre, estou aqui com meu irmão Orion. Paz do Senhor, galera. Boa noite. Eu sou o irmão Orion, evangelista da igreja FAP, Fruto do Amor do Pai, mais conhecida. Lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar seu like e fazer um comentário, para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante. A cada 15 dias, às 8h30, estaremos aqui, ao vivo, conversando com vocês. E quem é a nossa apresentadora de hoje? É muito... A nossa convidada. Convidada. Né? É uma pessoa muito especial, Orion. Muito especial. Muito especial. Pra mim e pra ti, né? Verdade. É a nossa pastora Luciane Serpa. Boa noite, a paz do Senhor. Sei que esse dia foi preparado pelo Senhor e vai ser uma noite muito, muito boa, porque nós vamos ter crescimento espiritual aqui nessa noite, amém? Amém. Então, pra gente começar bem esse nosso FAPcast, a gente vai estar começando com louvor. Então, aumente seus volumes aí, coloque seu fone e vamos adorar um pouquinho aí. Glória a Deus. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia, pois o amor não se compra
conhece o amor, se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Pastora, fale um pouco como que a Luciane veio ser essa mulher de Deus. Fale um pouco do seu dia a dia para nós, né? Um pouco para a gente conhecer melhor você. Bom, eu sempre desde criança, desde infância, na verdade, eu não nasci num lar cristão, né? Eu era católica e desde muito pequena, quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu sempre gostei muito de ir na igreja. Sempre. E eu dizia assim para minha mãe, olha, se vocês não forem, eu vou sozinha com a vizinha lá do lado, lá que eu levava ela junto, né? Então eu ia e lá eu gostava muito de estar dentro da igreja. Porém, né, mesmo Deus de criança, Deus de pequena, na realidade, assim, algo ainda não me completava dentro da igreja católica. Lá pelos meus 13 anos, mais ou menos, eu conheci a igreja evangélica, né? Meus pais foram, e ali eu fui sendo ensinada quem era o Espírito Santo, e a gente ia para Monte direto, e ali foi nascendo assim uma chama muito grande dentro do meu coração, assim, que eu queria sempre estar na presença, sempre buscando. E aquilo ali era algo que me consumia, assim, que eu tinha muita sede, muita chama de conhecer. E eu fui indo, fui buscando, fui tendo relacionamento com Deus. A gente passava muitas vezes, né, a gente ia para monte, e lá no monte podia chover, irmãos, não importava não que estava chovendo, nós se enfiava debaixo da lona e ali a gente continuava a louvar. Nós ia de noite e saía só de manhã, e ali eu fui me tornando uma mulher de Deus, ali eu fui conhecendo quem era o Senhor, né, o que era viável uma mulher fazer, o que não era, né, uma mulher sábia, e ali fui amadurecendo. Quem era a Luciane? Eu fui me conhecendo também, porque, na verdade, no começo, a gente sempre se pergunta, né? Como que eu devo de agir? Como que eu devo de ser? Como é que uma mulher de Deus faz? O que ela... Quem que é? Como é ser uma mulher de Deus? É a gente começar a se entregar e dizer, olha, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim.
deixar o nosso eu, deixar, sabe, coisas que às vezes é colocado em nós, Deus de pequeno, né, é introduzido em nós, e ali a gente precisa ir perdendo algumas coisas no caminho. E isso eu fui sendo ensinada com o passar do tempo, né? E muita busca, muita oração, e eu creio assim, sabe, tantas experiências que eu tive nesse decorrer do tempo, né? Que eu vejo assim, o quanto a gente vai crescendo com o tempo, quando a gente deixa o quê? O Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Incrível que no começo você foi para a igreja porque você sentia um vazio. Sim. Na verdade, né? Sim. E conta um pouco para nós, como você conseguiu ter essa intimidade que você tem hoje, assim? É muita. Eu na verdade sempre tive muito anseio assim de buscar o Espírito Santo, né? Foi desde pequena assim? Desde pequena. É algo assim que, sabe, é um chamado, né? Eu creio assim que é um chamado mesmo, né? Porque até tu vê que quando a gente foi para a igreja, os meus pais naquela época era homem de um lado e mulher de outro. Bem, né? religiosa, no caso. Bem assim, uma religiosidade bem grande e tal, né? Eu respeito hoje, né, quem ainda é desse jeito, mas naquela época era muito forte. Isso eu tinha 13 anos, hoje eu estou com 43. Então fazem 30 anos, né? Caminhada. É uma caminhada, assim, sabe? É uma caminhada muito grande. E na verdade, assim, ó, quanto mais a gente busca o Senhor, quanto mais tu tem anseio de conhecer quem é o Senhor, mais você vai sendo transformada. Mais eu fui transformada, mais eu fui, sabe, eu querendo ler mais a palavra, saber quem é esse Jesus. O que ele fez aqui na terra? O que aconteceu quando ele passou? Quem eram os discípulos? Né, os milagres, né? Então eu tinha muito anseio de conhecer a palavra e pela palavra conhecer Jesus. Então, incrível. E assim, como você disse que tem várias experiências, né? 30 anos de caminhada, acredito eu que teve várias experiências que foram marcantes para você, né? Tu poderia falar algumas 2, 3 experiências assim que realmente quando aconteceu contigo, Foi impactante. foi impactante assim. Olha, eu vou falar assim uma bem no começo, que eu tinha 13 para 14 anos mais ou menos. Eu lembro assim que essa mesma igreja, né? Eles iam missionários, iam pastores na casa dos meus pais. E essa missionária, o meu pai, ele ia viajar o dia seguinte que eles foram, né? Então eles foram hoje à noite, um exemplo, no outro dia de manhã ele ia viajar, e meu pai sempre foi de vender mercadoria, fazer serviço, né? Malha, sempre trabalhou com malha, né? Então aqui é o polo da malha, né? E nessa que ele ia viajar, essa missionária esteve na nossa casa e ela foi fazer uma oração. E quando ela fez essa oração, a gente estava de mão dada, e nessa oração eu tive uma visão muito ampla, muito nítida, né, como se tivesse aberto e descortinado assim. E nessa visão eu vi o meu pai dentro de um caixão, né, ali com as coisas, antigamente eles usavam algodão, né? E eu fiquei assim, muito impactada, porque eu não esperava que eu ia ver aquilo, porque era muito novinha e muito recente, né? Porque eu estava conhecendo, eu estava ainda entendendo, assimilando muita coisa, porque muitas informações. E aquela ali foi muito impactante, eu fiquei assim, impactada, e eu fiquei quieta. Eu fiquei assim, sabe? Eu não sabia o que eu falava, o que eu dizia, eu fiquei. E a missionária, muito usada por Deus, né? Uma mulher de Deus, assim, e ela disse: olha, seu Nilson, o senhor não pode estar indo viajar amanhã, né? Porque aqui teve alguém que teve uma visão que o Senhor mostrou, né? E daí ela disse assim: pode falar, irmã Luciane. Aí eu olhei para ela assim, e eu fiquei, meu Deus, e agora? Será que eu falo? Será que eu não falo, né? E eu falei aquilo. Então, assim, o meu pai não foi viajar, né? Então, eu vejo assim como um livramento, sabe, irmãos? O Senhor, Ele mostra o livramento, Ele nos orienta, Ele nos dá, sabe, condições de enxergar aquilo que às vezes a gente não vê
no físico, mas no espiritual ele abre e mostra muita coisa. Então, ali foi uma das primeiras, assim, sabe? Ali foi uma das primeiras, assim, foi muito impactante. E eu posso dizer, assim, que foi muito, assim, surreal, assim, sabe? Até então, porque você era uma garotinha. Uma garota. E foi, tipo, uma visão muito totalmente ampla. assustadora. Muito. A gente pode Ainda imaginar. mais tratando de pai, né? Isso. E assim, eu queria emendar outra pergunta, assim, como você vive a sua espiritualidade no seu dia a dia? Como eu vivo a minha espiritualidade. E como com base na sua experiência, você podia ajudar os outros, que talvez não tenham força para se erguer, para ler uma Bíblia, como é que eles podiam começar a se esforçar para isso? Olha, como eu vivo a minha espiritualidade? Primeiro de tudo, tendo conexão com o Pai, né? Buscando em oração, buscando em louvor. Quando eu digo assim, quando a gente não tem força, irmãos, de buscar, de falar, porque às vezes a gente está tão fraco espiritualmente, que às vezes a gente não consegue nem falar, não é verdade? A gente não consegue realmente falar. Verdade. Mas quando a gente coloca um louvor, aquele louvor ele vai entrando assim dentro do nosso coração, assim, quando a gente está com o coração aberto, um coração assim ensinável, aquele louvor ele vai nos consumindo e você vai, toda aquela armadura que às vezes a gente coloca, aquilo ali vai se despedaçando e aquilo ali o Senhor vai trabalhando no nosso ritmo, vai trabalhando, vai fazendo. E a gente vai querendo ler a palavra, né? Eu particularmente, eu sempre escuto louvor. Eu tô lavando louça, eu estou escutando louvor, estou escutando pregação. Devocional, irmãos, é fundamental. Fundamental devocional. Para vocês terem uma ideia, agora no início de janeiro, terminamos um devocional de 40 dias. 40 dias da mulher inabalável, da família inabalável. Irmãos, eu posso dizer para vocês que foi um aprendizado. 40 dias falando, ministrando para as mulheres da nossa igreja. Então, nós temos um grupinho, um WhatsApp, né? E ali naquele grupinho eu fui ministrando. Dia após dia, mulheres sendo transformadas, mulheres que não tinham nem noção do que estavam, sabe? Elas não imaginavam que era daquela forma, né? Sobre vários títulos, vários temas. Então, o devocional é fundamental, irmãos, fundamental. Devocional, leitura da palavra, escutar louvor. Como que a gente vai se encher? Fazendo isso. Não tem de outra forma, irmão. Não tem. Como, né? Não tem. E, às vezes, o que acontece? Pessoas que estão na igreja, como nós, como vocês, nós temos que estar o quê? Sensível à voz do Espírito Santo. Sensível. Muito sensível. Eu estou aqui, estou lavando louça, e o Senhor falando comigo, eu tenho que estar sensível a essa voz, eu tenho que estar sensível ao que Ele quer de mim, eu tenho que estar sensível porque não é só para mim, mas é para o outro que eu vou fazer. Às vezes Deus vem e fala algo que não é para mim, irmãos. Deus vem e ministra algo que eu tenho que ir lá no outro irmão e levar uma palavra, levar um abraço, o amor, irmãos. Então, assim, quando a gente está sensível à voz do Espírito Santo, mas para isso nós precisamos do quê? Ler a palavra, fazer devocional, louvor e estar sensível, tá? Jejum, fundamental. E as perguntas mais frequentes, né, pastora? Como que a gente escuta a voz do Espírito Santo? Porque a gente pode buscar, ler a palavra, escutar louvores, mas como a gente começa a ter esse entendimento? A gente tem que pedir para Deus esse entendimento? Eu até vou melhorar um pouquinho a pergunta, talvez, mas como a gente tem um discernimento. De saber se foi de Deus ou não. Isso. Olha só, teve uma vez, eu estava numa igreja, e nessa igreja, enquanto tocava o louvor, o Senhor falava ao meu coração, vai lá naquela pessoa tal e fala que a minha resposta é não. Eu disse, ai, Senhor, né? Porque a gente tem que, realmente, assim, amados, tem coisas como profeta, tem coisas que é difícil entregar, né? Mas a gente tem que fazer aquilo que o Senhor quer.
E naquele momento eu disse, Senhor, se tu queres mesmo que eu fale, que essa pessoa venha até a minha frente, sabe? Confirmações. E daí, essa pessoa não tinha contato nenhum com nós, não tinha amizade, assim, sabe? E a pessoa parou exatamente na minha frente. Você pode, às vezes, ter um sentimento que você vem muito forte, aquilo fica, faça isso, faça isso, faça isso. Ou você vai escutar a voz do Espírito Santo. Então, eu tenho os dois, eu escuto a voz ou fala ao meu coração e fica. É um sentimento que não sai dali, né? Não, enquanto você não fazer aquilo que o Espírito Santo quer, não para, não... É até engraçado, porque, assim, teve uma vez na minha casa, eu limpando a casa e tal, fazendo as coisas de casa, e passou uma mulher, ela ia de carrinho de mão, irmãos, vender frutas, ela vinha de Itajaí. E na minha casa não tinha muro naquela época, não tinha muro, e quando ela passou, o Espírito Santo disse assim para mim, fala para ela que eu amo ela, que eu não esqueci dela. E aquilo ali ficou, eu disse, ai, Jesus, né, eu tenho que falar. E eu lá lavando a louça, e aquilo não parava de ficar, né, dentro de mim, assim, estava incendiado dentro de mim. E eu disse, calma, Jesus, quando ela voltar eu vou falar, né. E ela foi até lá embaixo, quando ela retornou, eu chamei ela. Eu disse, olha, eu queria falar um pouquinho com você. Quando ela voltou, ela veio com o carrinho de mão, vendendo as coisas, as frutinhas dela. Eu disse, olha, não sei se você acredita ou não, mas Deus tem uma palavra para você. Deus manda te falar que Ele te ama e não te esqueceu. Olha só. Irmão, aquela mulher encheu o olho de lágrima e ela me abraçou, ela disse, eu acredito, eu creio, e saiu. Quando foi o outro mês, ela vinha uma vez no mês, irmãos. Quando foi no outro mês, ela bateu na minha porta. Ela disse, tu lembra de mim? Eu disse, lembro. Para edificar a tua fé, ela disse, eu e minha casa voltamos para a casa do Senhor com a palavra que foi liberada. Olha só. Então, assim, nós fazer aquilo que o Espírito Santo, ele incentiva a gente a fazer. E ficou queimando. E se eu não tivesse feito? Mas é uma sensação que fica meio de medo de falar algo, né? Vamos supor assim, no início, sim, quando tu não tem muita certeza e tal, porque fica aquilo, né? Será que é de Deus? Será que não é, né? Mas quando tu começa a ter intimidade com o Senhor, não tem, mano. Tu sabe quando é o Senhor falando. Nossa. Não tem. Não tem outro caminho. O caminho é oração. A oração, o jejum, a palavra, louvor é o que vai realmente, assim, vai te preenchendo. Sabe? A lacuna que ainda tem, que talvez tu não conheça, vai te preenchendo na palavra. Às vezes eu estou lá, tal, o Senhor falou comigo. Muitas vezes a gente espera, olha aqui, irmãos, vou falar uma coisa bem... Muitas vezes a gente espera uma profecia de alguém, mas a maior revelação é a palavra. É a palavra. É lógico, né? Deus vai alinhar profetas para poder alinhar, vai usar profetas para poder alinhar a tua vida, né? Como foi nesse caso desse casal e tal. Mas a maior profecia é a palavra. É a palavra. É falado muito assim, né, que muitos são enganados por falta do quê? Do conhecimento. E o conhecimento vem como, irmão Ório? Lendo a palavra, estudando. Não tem outra forma, sabe? Não tem outro jeito de você não ser enganado. Às vezes vem uma palavra de alguém, opa, isso não procede. Porque a palavra em si é o testemunho vivo, né? Testemunho vivo. É um testemunho vivo de vários profetas. Mano, o que homens de Deus viveram há muitos anos atrás, nós estamos vivendo muita coisa hoje. Verdade. Muda o quê? Os personagens. Mudou. Mas praticamente é a mesma história, né? É a mesma coisa. Uma história mais evoluída. Isso, de forma diferente, mas nós estamos o quê? Vivenciando a palavra do Senhor. Verdade. Sabe?
Então, é isso, assim, ó, como é que a gente busca, assim, como é que a gente tem esse conhecimento? Buscando a palavra, e quanto maior a intimidade, mais você vai ter certeza que é o Senhor falando. Mas a gente também tem que se atentar que a gente tem que ir por degrauzinho, né, pastora? Por degrau, isso, por degrau, tá? Não tem como eu ir hoje para a igreja e eu querer já fazer isso, fazer aquilo, fazer... Não, o Senhor, Ele vai ensinando. Ele vai tirando algo de nós e vai colocando algo dele. Para quê, irmãos? Para nós sermos mais parecidos com Ele. Olha só. Não tem como nós ficarmos dentro da igreja com as coisas do mundo. Não ser transformado, né? Não tem, é ser transformado. Por exemplo, o que a nossa igreja ali, a igreja FAP, Fruto Amor do Pai, o que ela visa? Transformações de pessoas. Eu sou um testemunho vivo, né, irmão? Transformação. Todos nós somos. Todos nós somos, né? Porque quando eu entrei na igreja, eu era uma pessoa bem violenta, totalmente estranha. O Léo, quando me viu pela primeira vez, né, Léo? Ele tem uma carinha assim meio... Quem é esse rapaz? Mas o interessante é que eu fui recebido com amor. Eu acho que isso foi o total diferencial da igreja, assim, né? De, que nem a própria pastora fala, a mesa, né? A mesa. A mesa. Foi muito importante isso na minha vida. Vocês me acolheram de uma forma que hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Tu lembra quando eu entrei, pastora? Lembro. Bonezinho no rosto, não falava com ninguém. Eu lembro, na verdade, a primeira vez do irmão Ório, irmãos, vou contar aqui para vocês. Eu lembro, na verdade, a primeira vez que ele foi na casa de oração. Ele e a irmã Maiara foram na casa de oração. Eu lembro dele subindo, assim, meio ressabiado e tal, né? Que lá tem uma escada caracol, assim, que sobe. E lá em cima, ele, meu Deus, falou tremendamente com eles aquele dia. E, assim, né? E a transformação, né, do dia de vocês, assim, a cada dia que passava dentro da igreja, Deus falando, porque, na verdade, a transformação não vem por nós, pastores, impor algo. Não tem como, irmãos. Não é nós que vamos transformar, mas sim é o Espírito Santo que vai dizendo, olha, filho, tira isso. Olha, filho, aquilo lá não te serve mais. Quando a gente vê, a gente está transformado. Verdade. Né? Não foi assim, Glória? É tudo de dentro para fora, né? Aconteceu comigo isso, porque eu fui transformado totalmente. Antes eu fumava, hoje eu não fumo mais. Antes eu fazia coisas que hoje eu já não faço mais. Isso. E quando eu tinha um problema, o legal é que eu pedi um alinhamento para vocês e vocês conseguiam me dar esse alinhamento. Sim. Foi muito importante na minha vida, né? Na minha vida conjugal, com meus filhos, né? Então hoje o Davizinho é um crentezinho, né? É um crentezinho. Ele chega no colégio, o amiguinho fala alguma coisa para ele vigia. Jesus está vendo. Mas isso é o quê? É reflexo de vocês como pai, né? E o reflexo, para a gente ser mais parecido com Jesus, né? Com Deus, nós temos o quê? Ele tem que ser reflexo para nós. Quando a gente está ali, ai, Senhor, o Senhor fazeria isso. O pastor tem o costume de dizer assim, ó, o que Jesus faria? Olha só, verdade. Né? Não é isso que ele fala, não é verdade, isso, filho? O que Jesus faria? O que Jesus faria? Quando a gente tem alguma dúvida, né? O pastor sempre diz assim, ó, o que Jesus faria? Como é que nós se comportaria Jesus fazendo? Como é que ele se comportaria? Como é que ele fazeria? Como é que ele agia, né? Iria agir em tal situação? Como é que Jesus se comportaria? A gente pega isso, eu pego isso até no meu dia a dia. Para resolver certas situações, eu pego no meu dia a dia. O que Jesus faria, né? E como um passe de milagre, ele vem com a resposta certinha no nosso coração. O que a gente faria? Mas, pastora, eu quero perguntar outra coisa agora para você. Na sua liderança da igreja, quais são os seus projetos dentro da igreja? Com mulheres, tu com fala? Mulheres, com mulheres. Isso. Como começou esse projeto também? Eu acho que seria bacana a pastora falar um pouco como começou o projeto de mulheres. O projeto de mulheres. Pois então, o projeto de mulheres, nós temos hoje o curso Mulher Blindada. O curso Mulher Blindada, ele nasceu, na verdade, dentro da minha casa. Ele nasceu... Eu sempre adorei trabalhar com mulheres, né? Sempre estava envolvida toda a vida com mulheres, né?
E eu via a necessidade de mulheres ser curadas. Mulheres com traumas, mulheres com abusos, mulheres lá da infância, coisas que passaram e que foram carregando, mas chega uma hora que não suportam mais. E com isso, né, eu comecei a fazer o quê? Encontro dentro da minha casa. Comecei a fazer os encontros lá dentro. Nisso vinha muitas lideranças, muitas pastoras, muitas missionárias, líderes que não queriam mais saber de estar na frente da obra, de estar exercendo aquilo que havia um propósito de Deus, né, sobre elas fazerem. Elas estavam cansadas. Então, assim, esgotada, com muita coisa lá de trás, e foram carregando, e chegou uma hora que não aguentavam mais. E ali dentro, eu disse, vamos fazer um grupo, eu vou fazer a cada 15 dias, né, aqui para a gente conversar, ler a palavra, adorar o Senhor, deixar Deus fazer, deixar Deus trabalhar, porque, assim, vamos se esvaziar de nós e deixar o Senhor nos preencher. Né? Então, e a gente foi trabalhando, e foi algo extraordinário, assim, porque, irmãos, eu posso falar para vocês assim uma coisa, muita coisa veio para fora, muita cura, de mulheres gritarem, berrarem, né? Assim, de um sentimento lá do profundo, lá do oculto mesmo, e ali Deus, assim, bradar, Deus fazer, e aquilo ali foi, sabe, mulheres, olha só, teve um dia que, num dos dias, né, que eu fiz dentro da minha casa, o Senhor falou assim, ministrou ao meu coração assim, você vai pedir para os maridos, né, delas fazerem uma carta para elas. E, irmão, olha, eu tive um trabalho, irmãos, que vocês não têm noção. Porque vocês imaginam, né? Eu tenho que ligar para cada esposo e dizer, olha, eu preciso que tu faça uma carta e tu me entregue essa carta. Quem é tua mulher? Como ela é para ti, né? Que você fale algo sobre ela, porque ela vai estar lendo essa carta. E nisso eles fizeram essa carta. E ali Deus foi dando todas as estratégias, tudo como tinha que ser. E ali mulheres nunca tinham recebido carta. Ali mulheres receberam flores, coisa que nunca tinham recebido. Olha só. Então, Deus trabalhou tremendamente. Perdão, houve muito perdão. Então, assim, nasceu no coração de Deus, né? A mulher blindada, ela nasceu no coração de Deus. Né? Ela não foi simplesmente, eu vou fazer, não. Foi ao meu coração, e ali fui trabalhando, ali a gente foi orientando. Tem a irmã Jocelita também, que também me ajuda nesse projeto, né? Nessa Mulher Blindada. Ela também é mentora, né? Da Mulher Blindada, ela faz parte, e é uma mulher muito usada também por Deus, né? Profeta, né? Uma grande mulher de Deus. E, mano, a gente nunca faz nada sozinho. Verdade. Nunca, sabe? Nunca. Deus dá, mas Deus dá estratégia para a gente poder fazer da forma que Ele quer. Os cursos começaram depois disso. Então, ali a gente foi trabalhando e tal. Pastora, mas como é que pode tu fazer isso? Mas tu foi ministrada sobre isso? Sim, eu fui ministrada muitas vezes. Fiz vários cursos, né? Tive que descer muitas vezes, né? Fui ministrada, fui curada, fui para retiros. Então, assim, muita coisa aconteceu quando eu comecei a fazer com elas. Então, o que eu creio, assim, que Deus, Ele trabalhou na minha vida, aconteceu em mim primeiro, para depois eu fazer nelas. Então, amado, sempre o que a gente recebe, a gente não pode ficar para a gente, mas sim passar para frente, porque senão a gente vai ficar um obeso espiritual. Verdade. É que nem os dons, né? Os dons são feitos para a gente passar para os outros, né? Isso. Os dons, são 5 dons, pastor, é isso? Isso. Se a gente guardar para nós, não vai adiantar nada. Não. Porque a profecia é para os outros, o ministério de louvor é para os outros, a cura é para os outros, nunca é para nós. Não. Né? Então assim, né? E o mais interessante disso
que a igreja FAP, né, ela nasceu, na verdade, dentro de uma casa de oração. E dentro dessa casa de oração, tinha muita cura, muita libertação, irmãos, muita mesmo. Tá? De ter 3, 4 ao mesmo tempo, de ter muita cura lá dentro. Então, assim, nasceu, eu digo que é um útero, sabe? É um útero. Ali foi o tempo de gestação, na casa de oração. A casa de oração, ela estava fazendo a gestação do Ministério FAP. Estava sendo, sabe, gerado, estava sendo alinhado, estava sendo instruído pelo Senhor. Mano, vou te dizer assim, ó, muita gente chegou para nós, que nós estávamos lá com a casa de oração, e dizia assim: pastora, eu dou tudo para vocês. Eu dou igreja montada, só para vocês tocar. Não. Muito obrigada, eu agradeço a confiança, mas não é o momento, sabe? Não foi nenhum nem dois, não. Se nós tivéssemos ido, né, pela vontade nossa, nós já estaríamos com a igreja talvez aberta há muito tempo, ou até fechada há muito tempo. Por quê? Porque, na verdade, o que é nosso, o que Deus deu para nós fazer, estava sendo gerado. Estava ali dentro daquele útero sendo gerado. A casa de oração foi uma casa ali, que um útero sendo gerado, sabe? O ministério sendo gerado. Então, quer dizer, se nós não estivéssemos alinhados, se nós não estivéssemos preparados, se nós não tivéssemos com as nossas emoções focadas em Deus, né? Ai, vamos ter igreja, tá? Não. Vocês esperaram realmente um alinhamento de Deus, no né? tempo dele. No tempo de Deus. No tempo de Deus. Totalmente no tempo dele. Nós nunca quisemos, né? A gente nunca quis, sabe? Tipo assim, ó, a sair fora do propósito. Nunca. Na verdade, Deus foi preparando a gestação. Quando chegou perto do parto, né? Sempre quando as mulheres têm parto, as mulheres sabem, né? Começa com uma dorzinha aqui, uma dorzinha lá. E quando foi chegando perto, o Senhor foi apertando, irmãos. Foi dizendo: olha, chegou o tempo, estou eu colocando as estacas. E foi usando o profeta, até que nasceu a igreja. Né? Até que nasceu ela num templo, né? Porque já estava sendo gerado. Então é isso, sabe? E a gente está alinhado e está... Não dá para ir para tudo o que os outros falam, o que dizem. Não, o que o Senhor diz para você é diferente. O que o Senhor diz para nós é tempo de ir? Não é tempo. É tempo de ficar? É tempo de ficar. Não, agora vai. Estou eu colocando, estou eu fazendo. O pastor fez propósito, fez, né? Ó, Senhor, tem que ter isso. E o Senhor providenciava. Tem que ter... E o Senhor providenciava. Então, tudo foi como o Senhor queria. Tanto é que até dentro, as coisas de dentro da igreja foi vindo, irmãos. Foi vindo cadeira, foi vindo isso, foi vindo aquilo, sabe? Foi aparecendo. Então, assim, quando o Senhor está no negócio, está realmente na frente, a gente só descansa e o Senhor faz, mano. Sabe? Forte. A gente descansa e o Senhor vai fazendo. Eu até vou fazer uma pergunta, assim, que, voltando para o passado, há 10 anos atrás, você se imaginaria onde você está agora? Não. Na realidade, não é que não, mas assim, eu sabia que eu tinha um propósito em Deus, eu sabia que eu tinha um chamado no Senhor. Mas nesse pastoral, você já era claro isso em você, ou era algo mais, vou dizer, mascarado, assim, que, não, eu acho que é, eu sabia que era, mas eu, ao mesmo tempo, eu disse: ai, Jesus, como é que é isso, né? Porque realmente é uma responsabilidade muito grande, porque a gente lida com famílias. A gente lida com famílias, a gente lida com pessoas, a gente lida com vidas, a gente lida com, sabe? Então, assim, ó, dependendo do que eu falar, eu posso matar aquela pessoa. Verdade. Sabe? Dependendo, se eu não abraçar a pessoa e fazer ela ir para um verdadeiro arrependimento genuíno, ela pode se perder. Então, eu digo que a pastoral, né, a família pastoral é uma família que ela tem que estar muito conectada com Deus. Muito,
muito, muito, muito, muito. Tem as dificuldades, né? Tem as nossas... Sim, claro, nós somos seres humanos. Mas, assim, irmão, eu vou dizer uma coisa para ti, tá? Já teve casos que nós íamos de madrugada na casa de irmãos. Já saímos de casa, estava lá curtindo a família, naquele momento familiar. Não, chamado pastoral, pastora e tal, pastor. Não, vamos, sabe? Então, assim, ó, isso é o chamado pastoral. Isso é cuidar. Nós temos muita vontade de cuidar. Então, é um chamado pastoral que nós temos, né? É um chamado de vidas, cuidar de vidas, né? Então, eu sei que eu tenho um chamado lá, né? Mas, assim, foi, na verdade, amadurecendo, né? E no tempo certo, Deus providenciou de fazer aquilo que Ele quer sobre a nossa vida. Foi natural, né? Foi natural. Totalmente natural. E consegue dar um exemplo para nós, assim, de uma família que vocês cuidaram e estão hoje na caminhada? Não precisa citar nomes, né? Não precisa citar nomes, mas um assim. exemplo que tocou vocês, assim. Olha, tem muitas, mas uma, assim, que eu digo, assim, é uma família que realmente, assim, houve algo muito, como posso dizer, né, que eu não posso abrir muito. O inimigo, ele tentou destruir essa família, né? Botou ali ciladas para o homem acabou caindo, tal, mas o cuidado de Deus foi maior, sabe? E a gente pegou essa família e ali nós cuidava, nós batia de frente com eles, não, você está errado, né? O alinhamento é esse, vem para cá. Pastor, ele chorava, que você acabava. Não, acorda, o inimigo quer acabar com a família de vocês, vamos levantar, vamos reagir, vamos, nós estamos juntos, né? Até essa família foi viajar uma vez no final do ano, e o Senhor, né, como sempre, fazendo surpresa, né? E o Senhor, eu na verdade, o Senhor dizia assim, filho, eu quero que tu escreva uma carta para eles, porque eu quero falar com eles, aonde eles estiverem, lá naquele lugar onde eles vão. E aquela noite eu disse assim, eles iam viajar, e eu disse assim, então vocês vêm tomar um café com nós antes de vocês viajar. Ah, pastora, mas nós vamos de madrugada, não tem problema, não tem problema. Nós vamos cedo, não tem problema, a mesa vai estar preparada. Jesus prepara, né? A mesa vai estar preparada. Mesa, irmãos, a mesa é muito importante. Vai estar preparada. Quando eles chegaram, Deus preparou, né? Foi lá, colocou a xícara, tudo com detalhes, irmãos, uma mesa linda para receber eles na madrugada. E o Senhor, naquela noite, eu fui dormir, era 2h da manhã. Cedo, né, pastora? Cedo, cedo. Mas por quê? Porque eu tive escrevendo aquilo que o Senhor falava para mim, eu ia escrevendo. Aquilo que o Senhor falava no meu coração, eu ia escrevendo. Escrevi uma para ela e uma para ele. Olha só. Aí, eles muito curiosos, né? Eles já queriam abrir a carta. E eu disse, não, mano, quando vocês chegarem no lugar que vocês vão procurar um tempo com Deus, vão tirar um momento com Deus, coloca um louvor, ora, aí você vai ler a carta. Mano, foi algo transformador, tá? Deus fez algo assim, choravam, eles falaram para nós assim, que coisas reveladas ali, que só eles sabiam, coisas que o Senhor alinhou sobre a vida deles através daquela carta. Então, isso foi uma família, então tem muitas, né? E a gente, muitos detalhes, né? Mas, assim, para saber que Deus é Deus e não é Deus de confusão. Deus, Ele ama, Ele cuida, Ele guarda. Quando Deus tem projeto, mano, o diabo pode até tentar, mas Deus vai e faz acontecer. Uhum. E legal que Deus é Deus de detalhe, né? É isso, Deus de detalhe. Meu Deus é Deus. Eu sempre costumo dizer que o nosso Deus é um Deus grandão, né? O irmão Valério, né? O irmão Valério, ele sempre ri isso de mim, né? Porque eu digo que o nosso Deus é um Deus grande, sabe? Às vezes, nós é que diminuímos Deus. Nós diminuímos Deus. A gente não crê, né? A gente não tem a fé de... A gente diminui Deus. A gente diminui, irmão Ório. Então, assim, mas será que eu vou conseguir? Não, tu vai conseguir. Deus é maior, Deus é grandão. Será que vai dar certo? Sabe? Deus, o que eu faço? Deus, será que eu faço isso? Se Deus vai,
Vai à frente. Deus é grande. Deus é grandão. E usando essa nossa conversa, como que a gente tem esse entendimento? Porque muitas vezes a gente bate conosco, né? Como que a gente vai conseguir realmente acreditar em Jesus, que Ele vai estar na frente? A confiança, A confiança. né? A confiança, mano. Eu acho que volta aquilo Só que palavra, a gente falou né? no começo. É oração, Oração e palavra, né? É a confiança. Tendo a sensibilidade, né? É. Ó, olha só, eu lembro, lembrando aqui e vou contando, né? Eu lembro que uma vez, bem no comecinho da minha caminhada, até algo assim, eu lembro que, bem no começo, eu fui numa igreja e eu sentia no meu coração, assim, né? O Espírito Santo falava assim, ó, dá tudo que tu tens dentro da tua carteira, dá tudo que tu tens aí dentro. Irmãos, naquela época eu tinha R$80, tipo assim, mas já faz muitos anos. E eu disse, não vou dar não, vou fazer o meu cabelo. Eu não vou dar não, naquela época fazia aquelas luzes e tal, né? Não vou dar não, vou fazer meu cabelo, mas eu não era convertida, eu estava conhecendo Jesus e o Espírito Santo já falava no meu coração. Eu disse, não vou dar não. Aí fui para casa, né, para dar como oferta, né, na casa do pai. Quando eu cheguei em casa, o meu filho, Léo, derrubou a cachorra da minha mãe, né, a cachorrinha que ela tinha, uma puduzinha. Mano, gastei os R$80 que eu tinha dentro da carteira. Pois eu não fiquei com R$1, irmão. Pois foi exatamente os R$80. É porque quando Deus ele pede para fazer, é porque tem um propósito ali, né? Tem um propósito. Ele quer liberar, porque a oferta é o quê, irmãos? É você semear na casa do Senhor. A oferta é algo que você vai ofertar e vai vir em dobro. Algo que você vai dar, você está semeando. Quem é que semeia e não colhe nada? Diz para mim. É verdade. Não tem como. Não tem como Você ir lá, né? Vou plantar uma árvore, uma laranja, né? Um pé de árvore, por exemplo, frutífera, né? E vai dar o quê? Não vai dar nada? Não existe como. A gente irmão, isso foi uma lição assim para mim, uma lição das grandes, assim, sabe? E um tempo mais na frente, nós fazíamos cuequinha box para vender, tal, né? Eu e o pastor e a gente recebia muito em cheque. Na época, no pagamento, eu já recebia muito em cheque. E naquela época eu peguei um cheque daquele, guardei e tal, e nós sempre botávamos no banco, né? Porque era com datas programada e tal. E aquele cheque ficou dentro da minha carteira. Nem eu e nem o pastor tivemos vontade de colocar no banco. Ficou ali dentro. parado. E nós sabíamos que estava ali dentro, mas não estava nem bola para aquilo ali. E quando eu fui numa igreja muito pequenininha, né, assim, uma igreja que tu via assim que realmente precisava, e o Senhor falou comigo naquele dia, dá o que tu tens dentro da tua carteira, aquele cheque. Nossa. E, irmão, era como se fosse assim um valor bem altinho assim, né, na época tal. E eu botei meu nome atrás, porque como era cheque, poderia voltar ou coisa assim, ter algum problema, né? E o pastor saberia de quem era para a gente poder, né, dar o contato e tal. E eu semeei ali, e naquilo que eu semeei, o outro dia o pastor ligou, disse, olha, você, irmã Luciane, assim, você que deu o cheque, sim, só para te falar que esse cheque que tu desse, a gente vai conseguir pagar o aluguel da igreja, porque nós não tínhamos o aluguel da igreja. Só como Deus prepara, né? Deus prepara, irmão, olha, então assim, eu imagino que eles estavam orando e pedindo para Deus, sabe, que Deus trouxesse um recurso, que Deus trouxesse, então assim, como é importante nós estarmos com o coração aberto, um coração sensível, mas eu tive que aprender, eu aprendi, entende? Então é o que? É a caminhada, eu fui aprendendo, então hoje, tudo certo. Tudo certo. Entendeu? Então, é um assunto meio polêmico esse, né, do dízimo e da oferta, Sim. muitas vezes, né, dentro das igrejas, né? E como que a gente diferencia o dízimo e uma oferta? Muitas pessoas não sabem ainda, né? O dízimo, vou falar da oferta. A oferta é você semear, né? É aquilo que você vai dar, você vai ofertar. Daquilo que você tem, eu tenho
eu tenho 5 reais, eu tenho 10, eu vou semear na casa do Senhor. Isso você vai colher, né? O dízimo é um mandamento, o dízimo é uma ordem do Senhor. O dízimo é 10%. Está falando dízimo, 10. Então, o que quer dizer? O dízimo, ele vai o quê? Proteger aquilo que você já tem. Entendi. Por exemplo, eu tenho, vamos supor aqui, eu tenho uma empresa e nessa empresa, né, eu estou vendendo, eu estou isso, eu estou aquilo, eu vou tirar os 10% ali e vou devolver na casa do Senhor. Deus não precisa do dízimo. Ele não precisa de nada, mas a casa do Senhor precisa. A casa do Senhor precisa ter crescimento. Ah, pastora, mas como assim crescimento? Eu preciso ter cestas básicas para levar para quem não tem. Verdade. Eu preciso, às vezes, ir buscar um irmão que não tem como ir. Eu preciso, às vezes, acolher alguém, ir lá e falar uma palavra. Eu preciso locomoção. Então, quer dizer, a casa do Senhor precisa pagar um aluguel, pagar uma, né? As coisas da igreja. O Senhor não precisa, mas a casa precisa. Então, quer dizer, quando você abençoa com o teu dízimo, você está o quê? Protegendo aquilo que o Senhor já te deu. Então, há uma proteção quando você devolve o dízimo. E é uma coisa que o dízimo, às vezes, ele vem realmente para completar até o aluguel, né? Vem. Quando não tinha, do nada aparece um irmão querendo dar o seu dízimo ou a sua oferta, que ajuda a pagar o aluguel. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu. Teve até, inclusive, um mês passado, foi um mês assim que nós tínhamos um valor X na conta e era bem mais o aluguel. Então, nós dizemos, nós vamos descansar, porque foi o Senhor que abriu, ele se responsabiliza, né? Aí teve, né? Aí aconteceu algo ali que o Senhor providenciou e o irmão veio e deu. Olha só. Então, um ou outro, né? Daí foi juntando e tudo certo. Conseguimos até, inclusive, irmãos, comprar também ventiladores para a igreja. Então, supriu a necessidade e compramos mais, sabe? Então, assim, Deus é Deus de provisão. Ele é Deus que provê, amados, sabe? Deus proverá. Verdade. Deus proverá. Eu queria até fazer uma pergunta, porque a pastora nem sempre foi pastora, né? Eu sei que já foi ministra de louvor. Vou dizer, aprimorou suas habilidades nesse processo? Ah, muito, meu. Você muito. aprendeu a lidar com as pessoas? Muito, muito, sim. No começo, assim, é o que eu digo, né? Todo começo é difícil, né? Mas, assim, eu lembro que quando eu comecei como ministra de louvor, eu tinha vergonha, irmãos. Vocês não têm noção. Eu me escondia atrás do pastor que tinha lá. Eu me escondia para ninguém me ver, né? Então, assim, agora imagina vocês, eu hoje falando aqui, né? O quanto que foi amadurecendo. Foi fácil, pastor? Não, não foi fácil. Mas o Senhor, Ele vai dando o que? Estratégia, sabe, Léo? O Senhor vai dando o que? Estratégia. O Senhor vai dando encorajamento, vai dando ousadia. Ousadia. Quando a gente está em Cristo, quando a gente tem intimidade com o Senhor, a gente vai tendo ousadia no Senhor. Ousadia para falar, ousadia, sabe? Porque tu sabe que você é uma mulher de Deus. Você é uma mulher que busca. Eu, por exemplo, eu sempre sou de buscar no monte, de orar. Então, eu sei com quem eu busco. Eu sei com quem eu falo. É o meu pai. É o meu pai, eu tenho certeza disso. Entende? Então, não fica nada... Ah, mas aprimorou? Sim. Por quê? Porque eu tenho hoje ousadia, eu tenho mais coragem, eu tenho mais intimidade e eu tenho, sabe, a desenvoltura melhor, porque eu estou fazendo a obra do Senhor, eu estou fazendo. Eu, na verdade, eu me permiti, né? Essa palavra está forte, né? Essa palavra está forte, irmãos. Desde a semana passada, eu me permiti a conhecer mais e ser usada por Deus. Então, quando a gente se permite, Deus vai fazendo. Deus vai fazendo, irmão. Agora é assim, ó, se você não se permite, Deus também te respeita. Deus também vai te respeitar.
Agora, no tempo dele, ele vai querer de volta. Vê que tu fica parado ali, né? Só vivendo. Sim. E tem muitos, né, irmãos, parados hoje. Uma pergunta que eu queria fazer, que nesse processo, acredito que a pastora acompanhou várias referências, pastoras também, que você escutava. Teve algumas referências que a pastora teve, assim, para escutar mais a palavra? Alguém como que uma pastora teve como referência, assim, para aprender, para ter conhecimento? Bom, a primeira mulher que eu tive como referência foi minha mãe. Né? A minha mãe, ela sempre foi uma mulher de muita fé. Eu posso citar várias mulheres, né, de fé, mulheres pastoras, mulheres, sabe? Mas a primeira pessoa foi a minha mãe. Por que eu falo isso? Porque ela ia comigo por aí, nós ia em vigília, nós buscava no Senhor, nós tínhamos anseio assim, sabe? Que não era cessada, era uma água inesgotável, uma coisa assim que a gente queria. E ela sempre estava ali, sempre me acompanhou, sempre foi junto comigo. Então eu vejo a minha mãe como uma grande mulher de Deus, porque ela passou por muitas coisas e ela sempre dizia assim, ó, tempos bons virão. E isso não é para sempre. Coisas ruins não é para sempre. É igual a gente passar no deserto, né? Quando a gente passa pelo deserto, a gente vai passar, mas a gente não vai ficar no deserto. E ela sempre foi uma mulher de muita garra, sabe? De olhar para frente, vai melhorar. Eu confio que vai melhorar, vai passar. Então, para mim, a primeira mulher que eu tenho de referência é a minha mãe, é uma mulher de Deus, né? Segunda mulher que eu tenho para mim é a pastora Marileia. É uma pastora que até hoje, assim, eu sempre conto com ela, eu sempre converso com ela. É uma mulher, assim, um exemplo de mulher, sabe? Em todas as áreas. Então, eu me espelho muito nela, né? Uma mulher muito sábia, uma mulher muito coerente, uma mulher que, sabe, lida com mulheres também. Mas é uma mulher maravilhosa, sabe? Tem muitos testemunhos, né? Então, um exemplo de mulher também é a pastora Marileia, né? Que para mim é a pessoa que eu converso, é a pessoa que me ajuda, é a pessoa que me orienta, porque não é porque nós, pastores, nós sabemos tudo, não, irmãos. Viu? É tudo um processo. É tudo um processo. Assim como eu me oriento com ela, ela também se orienta comigo, né? Há um vice-versa ali também, e ela também com outras mulheres, porque é uma troca de conhecimento, E uma pessoa que eu me espelho muito também é a pastora Viviane Martinello, né? A forma que ela ministra, eu adoro a forma que ela ministra, né? Então eu tenho assim para mim que ela é um exemplo assim de mulher, até pelas experiências que ela teve de, né, dentro do prostíbulo, resgatar vidas, resgatar mulheres. Então, sabe, se dispor. Olha, eu até comentei com meu esposo, né, o pastor, e eu dizia assim, olha o nível espiritual dessa mulher. Dizer que o esposo, né, deixa ela ir lá dentro do prostíbulo lá e falar com mulheres, resgatar mulheres. Olha a confiança em Deus, irmão. Olha o elo que tem que ter, olha como tem que ser forte, entende? Para ir lá e resgatar vidas, para ir lá e falar de Jesus, para ir lá e dizer uma palavra, para ir lá e lançar uma sementinha. Não é qualquer um que vai, né? Não é. E falando sobre níveis espirituais, como que a gente consegue chegar em um nível desse, né? E existe esse tipo de nível espiritual? E tem gente que não vai chegar nesse nível, mas eu estou dizendo por Deus não deixar. Existe isso também? Eu acho que tudo é a busca, né? É a busca, mano. Tu vai chegar no nível espiritual se tu querer. Primeiro de tudo, você vai querer? Né? Você vai deixar Deus trabalhar? É aquela coisa de se negar cada vez mais, né? Isso. Morrer para a carne, para que o espírito assim, né? E assim, ó, você realmente você visar o que o outro sente,
a dor que o outro tá, né? Você se colocar no lugar do outro. Então, assim, ó, quando a gente começa a buscar ter intimidade maior com Deus, o Senhor vai fazendo você enxergar o outro. Entendi. Porque quando a gente está no mundo, a gente olha para quê? Só para nós, né? Automaticamente, não vamos generalizar, mas assim, automaticamente tu vai pensar no quê? No teu eu. Só em mim. No teu eu. Ah, para mim tá bom, beleza. Tá. Se não tá, então para mim também não serve. E quando a gente conhece Jesus, a gente vai começando a o quê? A esquecer de nós. Sabe? E a gente vai começando a ter o quê? Uma experiência a mais com Deus e um buscar a mais com Deus. Vai ter pessoas que vai conseguir chegar nisso? Vai. Mas tem pessoas que também não conseguem chegar. Que vão só até um certo ponto, Isso. mas não vão porque mais, né? talvez não consigam, porque não se deixam, não se permite. Não se permite. Novamente. Entendeu? E é o amor, né? Quando a amor. gente começa a amar o outro, né? Isso é forte, isso é bem forte. E é uma coisa que a gente tem que viver diariamente nisso, né? Nos testar diariamente, né? E sobre isso, né? Quais são os seus planos para a igreja? Vou mudar de assunto já, né? Tá? Qual são o futuro da igreja? Tu tem sonhos para a igreja? Pois então, a igreja é algo maravilhoso, né? É algo que a gente tem um amor muito grande, assim, sabe? Cada detalhe da igreja, a gente quando vai limpar a igreja, né? A gente cuida, cuidar, mano. Tem que amar, viu? Tem que amar, assim. E os projetos da igreja, primeiro de tudo, né? A igreja é transformar vidas. Transformação de vida. Transformação de vida. Esse é o primeiro projeto da igreja. São transformações de vida. Alinhar vidas. Alinhar o propósito de Deus, né? Porque hoje tem muita pessoa, muitas, que entram dentro da igreja e não sabe o que vão fazer para Deus. Não sabe o que foram chamados, né? E nós, como pastores, a gente está alinhando vidas, a gente está ajudando ela a se encontrar em Jesus, né? Aquilo que ela foi chamada, aquilo que chama, tem uma chama dentro dela, aquilo que arde dentro dela. Às vezes, por ter sido machucada, também já não quer mais, entendeu? Então, Deus ele tem nos trabalhado conosco muito nessa área de alinhamento em vidas. De alinhamento naquilo que foi chamado, né, irmão Ório? O irmão Ório é evangelista. Ei, vamos praticar, vamos fazer o que precisa amadurecer, conhecimento. Ei, não é só amor, mas é conhecimento também. Então, assim, tem que estar tudo alinhado. Então, assim, projetos da igreja, a gente quer ter crescimento na igreja, vai fazer 1 ano a igreja. O ano que vem, o mês que vem vai fazer 1 ano. Então, quer dizer, dia 16 de abril faz 1 ano que nós abrimos a igreja. E nesse 1 ano que abrimos a igreja, nós estamos com 10 ministérios dentro da igreja sendo exercido. Estamos com 10, irmão, olha só. Conta um pouquinho deles para nós. Nossa, é lindo, né? Ministério de louvor, coreografia, homens, né? Homens sendo muito trabalhados, as mulheres, Ministério Kids, Ministério Teens, os jovens, mano, cada um ali dentro tem sido muito trabalhado, muito, sabe? E uma coisa que a gente sempre falou, e eu sempre dizia assim, Senhor, se for para nós termos a igreja, né, que o Senhor prepare um lugar para as crianças. Isso era uma preocupação constante nossa. Por quê? Porque hoje a gente sabe que os pais às vezes vão para a igreja, mas ficam lá incomodados, porque não conseguem escutar a palavra, porque eu não vou para eu me renegar, porque é assim que eles falam. Tá, o filho vai correndo, né? Ele não para. Sabe? Eles falam, pastora, mas ele não para, ele não sei o quê. Mano, aí, não, Deus, tu tem que preparar um lugar para eles, para nós ministrar neles, porque é o futuro da igreja. Sim. É o futuro, mano.
E dali, quando o Senhor preparou o local da igreja, Ele preparou uma sala gigantesca, né? Gigante para colocar o Ministério Kids. E o Ministério Kids, assim, é o nosso cuidado muito grande, assim, muito, muito grande, porque dali eles estão sendo ensinados na palavra. Enquanto nós estamos sendo ensinados no culto, eles também estão sendo ministrados lá atrás. Eu creio e eu acredito que vai chegar um tempo, né, dos projetos da igreja, que enquanto nós estamos sendo ministrados em culto, haverá cultos. Haverá culto lá atrás. Olha só. Sabe? Eu creio nisso, eu creio nessa visão, nesse pensamento, porque eles vão estar lá ministrando a palavra, eles, sabe, estão sendo cheios do Espírito Santo, eles sentindo. Então, cabe quem? Cabe a nós a introduzir isso neles. Cabe nós a ajudar eles, cabe nós a levar eles a esse nível, falar quem é Jesus, sabe, a arca, é tudo, é ensinar eles para que eles sejam ministrados. Hoje, por exemplo, o Felipe, meu filho, ele foi jogar um futebol hoje de manhã, né? Exercitar o corpo, e quando ele voltou, ele tomou um banho e foi ler a palavra. Ele estava sentado no sofá e lendo a palavra. Olhando a Bíblia. Mas por que, irmão Auro, que ele estava lendo a palavra? Porque ele vê nós em casa. Então, sabe, nós vamos reproduzir nos nossos filhos o que a gente faz. É questão de ser um espelho, né? Um espelho. Agora, projeto da igreja, isso eu creio que é um projeto da igreja. Trabalhar com vidas, sabe, restauração de vidas, a parte do evangelismo, sabe, projetos que temos ali já preparado, né? Então, assim, ó, Deus, Ele quer coisas grandes. Ele não quer ficar só no pequeno. Ele Verdade. Trabalha nas pequenas. Verdade. Ele trabalha. Mas o nosso coração tem que estar aberto para projetos grandes. O Senhor, Ele sempre falou, né, sobre a nossa vida, sobre a vida do pastor Jean, da minha vida, da família pastoral, que não ficaria só nisso. E eu creio na promessa de Deus. Eu creio que será aos 4 cantos do mundo. Há promessa sobre a nossa vida que não ficará só nisso. Então, eu creio no meu Deus. Eu creio, porque se a gente trabalha com amor, se a gente fala a verdade, se a gente é levado a conduzir aquilo que o Senhor quer, como Ele quer, da forma que Ele quer, vai acontecer. Vai acontecer, por quê? Porque nós estamos confiando no Senhor. Deixando Ele agir, né? Deixando Ele agir, sabe? Projetos da igreja, sim, queremos ampliar, queremos melhorar, queremos fluir, tem muita coisa para acontecer. Agora, você está disponível a fazer? Você está disponível? Uma pergunta boa, né? Você está disponível? Chave, né? Sabe? Então, assim, nós como pastores, nós estamos disponíveis? Nós vamos conseguir encarar? Você vai conseguir? Vai confiar? Nós confiamos. É uma pergunta bem forte. Eu até queria contar um testemunho sobre a questão do evangelismo, né? Ontem, no culto de domingo, foi um culto preparado por Deus. Foi. Né? Foi administrado sobre o amor, né? E a humildade. E nisso, a gente ensaiando com a banda, né, Léo? Era mais 5 horas, mais ou menos. Mais 5 horas. E a gente veio uma pessoa correndo lá dentro da igreja, falando que tinha um menino lá fora, machucado, cheio de... Estava sangrando, o ouvido, no peito, estava tudo sangrando. Isso. Daí a gente foi até lá para ver o que estava acontecendo, para ver se estava no nosso alcance ajudar, né? E nisso, conversamos um pouquinho com ele, daí já veio a polícia, deu o primeiro atendimento, passou. Voltamos para a igreja, né? Voltamos a ensaiar. Normalmente. Ensaiando e tal, ele apareceu na frente da igreja. Botou a camiseta, antes estava sem camiseta, na frente da igreja ali, daí eu já saí da bateria e já fui lá, convidei ele a entrar na casa do pai. Daí comecei a administrar um pouquinho na vida dele e perguntei para ele se ele gostaria de ficar para escutar o culto. Né? É um culto de Santa Ceia, é um culto maravilhoso. Né? A administração do nosso pastor foi uma administração bem forte, bem do Espírito Santo, que falou muito sobre a humildade, sobre o amor, e isso tocou muito. Início eu lá na bateria tocando, administrando os louvores junto com o nosso irmão Léo.
E o Espírito Santo falando muito forte no meu coração. Leve esse menino para casa. Mas não vai sozinho. Convida o irmão Vitor, o irmão Marcos e o irmão Bruno para ir contigo. Aí nisso a gente desconfia, né? Eu fico, será, Deus? Será que eu vou? Será que eu não vou? Então, é aquela coisa, a gente tem que pedir confirmação, né? Todo instante. E pedir confirmação para Deus. Deus, se for para ser, o Vitor vai ficar até eu sair da bateria. E ele ficou até eu sair da bateria. E convidei eles aceitaram. Fomos lá levar esse menino para casa. Era uma escadaria que é mais alto que 500 pneus. Vou falar para vocês. É longe, é longo. É longo. A gente poderia muito bem ter deixado ele na frente da rua dele e indo embora, orar por ele, amém, vamos. Aí o Espírito Santo falou, sobe lá com ele. Entramos na rua escura, subimos a escadaria até lá em cima. Lá em cima chegamos na frente da casa dele. Já tinha uns caras ali esperando ele, né? Porque ele contou para mim que teve uma confusão e tal, questão da bebida, né? É o álcool, né? O álcool destruindo vidas e famílias, né? E questão disso, rolou brigas, desacertos, e Deus falou muito forte com ele. E uma palavra que também o pastor falou no culto, sobre o perdão. Mesmo se tu tiver certo, mesmo se tu tiver errado, sim, perdoe. Perdoe para que no reino espiritual seja quebrado isso. E nisso ele chegou lá, ele pediu perdão pelos rapazes que bateram nele, pediu perdão. Nisso os rapazes começaram a chorar. Foi incrível o agir de Deus naquela hora. Chorando, eles também pediram perdão para ele. E ali a gente começou a orar e clamar para Deus. Clamar pela vida deles. E nisso pessoas ao redor começaram a olhar, porque é uma coisa diferente naquela comunidade. Porque era lá em cima. E lá em cima tinha uma comunidade muito grande. E eu nunca pensei, como é que eles vão subir uma geladeira pelas escadas? Não é verdade? E tinha muitas casas, muitas famílias ali, a gente clamando pelo sangue de Jesus, porque é um momento pesado, né? E Deus preparou a gente para aquele momento. Aí teve um rapaz que estava afastado da igreja, era líder dos jovens, ele ali chorou um monte também, ele se reconciliou com Deus naquele momento. Nisso a gente foi até na casa dele, oramos por ele, conversamos e explicamos que tudo vai depender a partir dele, porque a gente pode chegar até um ponto de questão de convidar a pessoa para vir para a igreja, só que a gente não pode levar no colo. A pessoa precisa se ajudar, né? Precisa ser ajudada, a pessoa tem que querer se ajudar, né? E nisso, a gente saindo de lá, fomos para outra residência, orar pelas famílias também. E ali a gente foi orando também por um rapaz que não conhecia Jesus, um coração meio fechado, meio duro, só que nisso a gente não pode forçar nada, né? Então ele falou que conhecia, mas né, aquele jeitão. Então ele perguntamos se a gente poderia orar por ele, só que foi uma oração mais voltada para que ele conheça Jesus realmente, né? Então fizemos uma oração voltada nisso, mas intercedendo, né, pelos vizinhos ao redor, pelas pessoas ao redor, que Jesus abre as comportas dos céus e envia os seus anjos ali. E ali foi uma experiência muito incrível para a área de evangelismo da igreja FAP, porque foi um agir de Deus, preparado, certinho, quem tinha que estar lá. E foi um crescimento muito grande para nós, para mim, para o Bruno, para o Marcos, para o Vitor. E foi lindo o agir, pastora, muito lindo eu olhar homens chorando, aquebrantado pelo Espírito Santo, só por estar sentindo de novo essa presença, foi incrível, foi incrível. E assim, né, saber que quantas vidas, né, estão sedentas por Jesus, né? E a gente se disponibilizar, né, irmão Ório, é o que eu digo assim, ó, tá disponível fazer? Sabe? Está disponível, porque, sabe, a Igreja FAP, eu até estou fazendo serviço social, faculdade de serviço social,
porque realmente a área social da igreja, né, ela também vai acoplar muito nessa área de evangelismo. Por quê? Porque às vezes a gente vai lidar com vidas que estão totalmente desestruturadas. Aí é que entra a igreja, aí é que entra o suporte da igreja. A igreja não vai manter a família, mas vai dar o suporte e vai dar condições dela ser o quê? Integrada novamente na sociedade. Porque tem muitas pessoas hoje que não têm nem oportunidade, irmão. Não tem. Não tem. As pessoas não colocam mais fé nela, não acreditam mais, e elas mesmas vão o quê? Se destruindo. E vão chegando nesse nível, né? Isso. Então, assim, eu não consigo, eu não posso, para mim não dá mais. E vai entrando aquilo que, sabe, não é do Senhor, mas sim do maligno. E a mente dela começa a ficar o quê? Deteriorizada. Começa a ficar o quê? Eu não posso, eu não consigo. Não consigo. Sabe? Começa cada vez te jogar mais para baixo. Exato. Né? Então, assim, são esses tipos de pessoas que o Senhor quer resgatar. É um tempo de resgate de vidas. Há um tempo que o Senhor está dizendo, olha, eu amo, mas eu preciso dos meus filhos, que eles fazem a parte dele para resgatar aquele lá. Né? Então, a gente está disponível. E é gratificante. É gratificante, porque foi 2 pessoas ganha de volta para Jesus. E assim, né, irmão, olha, ali na igreja, quando ele entrou, antes da ceia, eu disse, filho, tu quer voltar para Jesus? Porque o Senhor tinha falado para mim que ele conhecia a palavra. Sim. Ele conhecia a palavra e ele estava afastado, né? E que o Senhor estava dando oportunidade de volta. O Senhor estava dando oportunidade de vida de volta. E ele sim, pastor, eu quero voltar para Jesus. E eu quero servir. E começou a chorar. Ele então, chorava muito, né? Muito. Foi muito lindo ontem, sabe? E aí, assim, Deus, tu vê só como Deus trabalha. Trouxe ele até ali, trabalhou nele, fez com que vocês fossem até lá onde que ele mora, trabalhou em vidas lá, naquele lugar. Então, assim, nós somos canais de bênção. Nós somos, sabe? Agentes transformadores. Nós somos agentes transformadores, sim, de Jesus. E tu viu, né, Léo, como ele se aquebrantava no ensaio, né? Sim, no ensaio. Ele chegou no ensaio todo ainda ensanguentado, o ouvido ensanguentado. E a gente tocando assim, tem aquela música, eu vaguei mundo afora. Eu sei que ele estava lá na cadeira e estava assim, levantava as mãos, eu não sei se ele era evangélico ou não, mas eu sei que eu olhava para ele assim, eu via que ele estava quebrantado, assim, de um jeito que às vezes até nós, quando a gente está no culto, às vezes a gente não faz. Eu falo isso para mim, às vezes a gente estava tocando e a gente não consegue se entregar totalmente, né? E quando eu olhei para ele, eu refleti sobre isso, porque às vezes a gente está no automático, né? A gente vai por trás, às vezes vai por uma responsabilidade, né? Mas quando eu olhei para ele assim, eu pensei, é um despertar, né? A gente tem que despertar, bater a cabeça e falar, não, a gente tem realmente estar aqui para adorar o Senhor, né? Às vezes Deus faz isso até para a gente, sabe? Tipo assim, olha, tá ali, ó. É um ensinamento para a nossa vida. É um ensinamento, mano. Um ensinamento porque tu imagina, a pessoa tá ali, porque nesses momentos ela se entrega de verdade. De verdade. Porque ela não tem o que perder, entendeu? Ela vai se entregar. Ele gritava misericórdia. Misericórdia, Senhor, da minha vida. E realmente, para edificar a nossa fé, né? Ele era desviado, né? Tinha se afastado do reino do Pai. Deus falava. E ali foi voltei. E o pai dele, eu conversei com o pai dele pelo telefone também. Conversou? Conversei com o pai dele e o pai dele tinha falado com ele que o inimigo ia levar a vida dele. Uma cilada. Né? Isso, o pai dele é da Assembleia, né? E orava, intercedia, e falei com o pai dele que ele chegou na igreja e se reconciliou com Deus. Então, pensa em um homem que ficou feliz. Nossa. Pensa em um homem que só faltou chorar lá na minha frente. E foi uma coisa linda, porque ali a gente administrou na vida dele e da família dele. Que ele tem uma mulher também e uma filhinha, né? Sim. E um filho que está distante, junto na terra do pai dele. E nisso a gente administrou, cara, exemplo, né? E tu vai conseguir dar teu exemplo
fazendo as coisas certinho. Jesus vai colocar isso em ti. Eu não estou aqui para falar o que tu deve ou não deve fazer, não. Quem sou eu, né? Mas deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Que eu creio que a mudança vai vir automaticamente. Vai. Convidei para o Encontro dos Homens, que o Encontro dos Homens é uma bênção. Muitos homens são edificados naquele encontro, transformados, né? E é lindo o que Deus faz. É lindo o que Deus faz. A gente está disponível a fazer, né, o que Ele quer para a nossa vida, né? Porque nós, como os cristãos, né, a gente tem que amar, né? Em 1 Coríntios fala, né? A fé, o amor, né? Vai falar. E o maior deles é o quê? A esperança, né? Não, é o amor. É o amor. É o amor. Se o amor não tiver, não vai prevalecer nada. Tu pode até fazer, mas se tu não tiver o amor, vai ficar vazio. Não tem como ser diferente. O amor tem que prevalecer. Né? Eu creio assim, quando o ministério, fruto do amor do Pai, né? Foi fruto do amor dele, né? Fruto do amor foi dele. fruto, ele nasceu do fruto do amor mesmo, sabe? De nós amar pessoas e nós esquecer de nós, sabe, irmão? Olha, nós esquecíamos de nós, assim, hoje ainda, né? A gente esquece de nós e olha para o outro. Esquecemos de nós e olhamos para o outro, sabe? Isso é fazer obra. Isso é você se colocar no lugar do outro. Então, assim, eu digo que se cada um pudesse fazer um pouquinho a mais daquilo que você já faz, o quanto que o mundo melhoraria? O quanto que nós estaríamos um mundo melhor? Muito mais, mano. Eu vou te falar que eu fiquei com medo na hora de subir aquelas escadas, né? Só que antes de subir a gente orou, né? E o Espírito Santo deu uma coragem tremenda, assim, uma autoridade. E é isso, pastor. Ousadia, né? Ousadia. E é isso, pastor, é a gente se entregar cada vez mais para a obra, né? Isso, é se entregar, não tem. A gente se entregando, assim, a gente vê o agir de Deus, a gente vê o quanto que o Senhor é grandão, né? E Ele vai fazendo. E é leve, sabe? É leve, Fábio. É leve. Não é pesado. Não é pesado. É pesado quando você está fora da direção. Aí é onde que ele se torna pesado. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele faz as coisas acontecerem. E eu creio, sabe, que a FAPcast alcançará muitas vidas sendo alcançadas. Porque, irmãos, a palavra do Senhor é aquela que cura, aquela que liberta, é aquela que salva, que alinha e leva para onde? Para a salvação. Né? O nosso foco hoje é o quê? É a salvação, mano. Salvação. É a salvação, filho. Não tem... Outra coisa que nós também não podemos também esquecer é que nós precisamos cuidar da nossa casa, viu? Às vezes, cuidamos, como a gente já orientou muitos casais, né? Já muito, assim, desalinhado. Por quê? Porque fazem e esquecem de fazer para dentro de casa. O nosso primeiro ministério é a família. A família. É a família. Se nós esquecermos disso, irmãos, vai ter o quê? Um desequilíbrio e em algum lugar a ponta vai estourar. Por quê? Porque a tua casa tem que estar em primeiro lugar. Deus, a sua casa, depois as outras coisas. Que nem a passagem da dracma perdida, né? Deus fez ela arrumar toda a casa, para daí ela poder achar. Isso. Tirou tudo do lugar, né? Tirou tudo do lugar. E estava lá dentro, né? E estava lá dentro. E, às vezes, a gente perde coisas dentro da nossa casa. Então, a nossa casa, às vezes, está ali perdida, às vezes está ali, né, coisas acontecendo e a gente não enxerga, não vê, mas está lá. Aí o Senhor vem, ei, acende aí a tua luz aí, vamos ver, vamos enxergar. Né? E o Senhor vai lá e Ele começa, olha, filho, eu trabalho aqui, filho, faz assim. Não, filho, não vai por aí, filho, vem para cá. Vamos encontrar essa dracma que tu perdeu, essa vontade de me buscar, às vezes. Verdade. E por isso que é importante a gente pedir sempre estratégia para essas situações, né? Sempre estratégia, sempre.
muita estratégia na área da família, na área da obra também, Da obra. né? No trabalho, que é muito importante também, porque a gente acaba se frustrando várias vezes, né? E, pastora, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu depoimento. A gente fica muito feliz, né, Léo? Eu acho que se fosse para continuar falando, a gente ficaria umas 4, 5 horas aqui falando, né? 4 horas falando, né? Só escutando a pastora toda essa experiência dela. É gostoso falar de Jesus, não é verdade? É maravilhoso, muito bom. A gente quer agradecer todos os nossos patrocinadores, né, Léo? Isso, o restaurante Varanda, o Solar Martins, o Valério Teis, é isso? Hidráulicas Teis. Hidráulicas Teis, isso mesmo. E o Também Estúdio Nova Era. é uma academia especializada, então eles têm pilates, academia, balé, e no futuro vai ter até piscina aqui, pelo que eu sei. É verdade. E eles são especializados para cuidar do seu corpo. Isso. Então eu queria ver se tem algumas perguntas que o pessoal mandou ali. Tem alguma pergunta? Eu só sei que tem alguém mandou pedir alguma coisa para ti, pastora. Mandaram um beijo para Dani, é isso, Dani? Então tá bom, né? Um beijão, beijo, Dani. minha amada. Deus abençoe a tua vida. Quem? A Leia. Beijo, Leia. Amo você, mano. Eu acho que vai ter que mandar uma por uma, porque vão ficar com ciúme, tá? Vai. Ô, Léo, vamos mandar um abraço para os sacerdotes, Os homens, para os homens, machos, alfas. os vasos. Um abraço para vocês. Um abraço, meus queridos. Todos os vasos e sacerdotes das suas casas. Que Jesus acompanhe a noite de vocês. Aleluia. E ótima semana. Ótima semana. Então, para concluir, eu acho que a pastora podia estar fazendo uma oração para encerrar. Amém. Isso, né? Vamos orar então, né? Vamos orar porque nós somos vencedores, amados. Nós somos vencedores. Nosso Deus é grandão e nós somos vencedores, né? Ô, Léo, tu pode fazer um fundinho? Posso sim. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Sente aí, irmãos, a presença do Senhor nesse momento. Aleluia, Jesus. Amados, o Senhor não nos reuniu aqui há pouco, não, por pouca coisa. Mas sim foi para falar da palavra dEle. Mas sim foi para falar e orientar vocês em alinhamento daquilo que Deus é capaz de fazer, daquilo que o Senhor, Ele tem prazer em te dar coisas boas. O Senhor faz coisas boas, viu? O Senhor continua fazendo coisas boas. Glória a Deus. Sabe, coloca aí no teu coração, irmão. Coloca aí que aquilo que está engavetado, o Senhor vai tirar. Aquilo que você tem projeto, aquilo que você tem anseio de fazer na obra do Senhor, não tenha vergonha, não. Porque o Senhor, Ele quer te usar com uma capacidade tão grande. Ele quer trazer a ti um refrigério tão grande que só Ele pode te dar. É só Ele. Não existe outra pessoa, não existe outro igual ao não ser o nosso Senhor. O grande eu sou, o Pai Todo-Poderoso, o Pai Todo-Amado. É Ele que traz o refrigério à nossa alma, é Ele que traz estratégia, é Ele que nos orienta, é Ele que traz essa ousadia, é Ele que transforma, é Ele que dá aquilo que precisamos. Ei, abre o teu coração aí, abre o teu coração, deixa papai falar contigo através desse louvor, deixa o Senhor, sabe, trabalhar dentro de você, para que você seja transformado, para que você venha sentir a presença do Espírito Santo. Amados, sem a presença, nós não podemos ir em lugar nenhum. Sem a presença, nós não podemos ser orientados, ser conduzidos. Sem a presença, nós não podemos sair do lugar. Deixa o papai falar contigo. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Ah, Jesus. Eu tenho você.
Você tem o Pai. Eu vaguei O mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Aleluia. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Amém. Aleluia. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por esse momento que o Senhor preparou para nós e para aqueles que estão escutando. A palavra do Senhor diz que o Senhor é viva, é eficaz. A palavra diz do Senhor que o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. Pai, não há lugar aonde que nós possamos ir se o Senhor não estiver. Senhor, eu creio nas Tuas habilidades, naquilo que o Senhor vai nos conduzir, naquilo que o Senhor dá para nós, dá entendimento, nos dá sabedoria, Pai, para que a gente seja, Senhor, conduzido naquilo que o Senhor quer no nosso propósito. Pai, obrigada, Pai, por essa noite, pela FAPcast, que alcançou vidas, alcançou e tem transformações de vidas ainda a ser conduzida nos demais dias que será falado aqui. Pai, usa, Pai, nos capacita, nos orienta, como nós devemos, Senhor, agir, como nós devemos fazer, como nós devemos se prostrar aos Teus pés, assim como Maria fez, Pai, que a gente venha buscar, Pai, que a gente venha, Pai, ser alimentado na Tua alma, ser alimentado por Ti, no Teu Espírito, Pai. Ah, Senhor, que a gente venha, Senhor, a ser cheios da Tua presença. Pai, eu abençoo esse FAPcast, eu abençoo ele, Pai, porque eu creio que vai alcançar nações, vai alcançar vizinhos, vai alcançar bairros de Blumenau, vai alcançar lugares, vai alcançar Blumenau inteiro, vai alcançar municípios, vai alcançar o Brasil e vai alcançar nações, porque há um propósito de Ti, Senhor, neste lugar, neste ambiente, porque tudo é para Ti. Tudo é para a Tua honra e tudo é para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E quem disse um amém? Dá um abraço em alguém. Uhul. Abraça a pessoa.